Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segunda-feira, 9 de maio de 2022, teremos 10 palpites, segundona cheia, coisa que não é muito normal, mas para essa segunda teremos muitos jogos. Vamos ter jogos na Noruega, Suécia, Suíça, Argentina e vamos fechar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Raufoss e Bryne. Jogo válido pela segundona norueguesa, onde a gente tem o Raufoss em 11º com 3 pontos e o Bryne em último com 5 jogos, nenhum ponto somado até o momento. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes que não vêm fugindo dessa regra. O Raufoss nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já a equipe do Bryne nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe perdeu por incríveis 2-1 em todas essas partidas e consequentemente marcou gols e tomou gols em todas elas. Os 5 primeiros jogos, 5 derrotas, todas por 2-1. Já nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, entre essas duas equipes, também tivemos a presença do ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam, a odd está na casa de 1,70 e é uma cotação muito boa para uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e a gente está falando de duas equipes na parte de baixo da tabela nesse começo de temporada, mas que precisam muito vencer e que vem marcando e tomando muitos gols, principalmente a equipe do Bryne, que vem perdendo de 2-1 nos seus 5 primeiros jogos, mas sempre vem deixando o seu golzinho e sempre tomando algum gol. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sandnes e Fredericia, outro jogo dessa segundona da Noruega, onde a gente tem o Sandnes em segundo lugar com 12 pontos e o Fred, que eu vou chamar de Fred, que sempre eu chamei assim, né galera, em nono com 5 pontos. Outro jogo que teria uma boa tendência para gols, mas é um jogo que tem uma característica diferente, até porque o Sandnes vem de 4 vitórias seguidas, é o atual segundo colocado, e o Fred não vem nada bem na competição, são 2 derrotas seguidas, sendo a última jogando dentro de casa. Então eu acredito que o Sandnes vem mais forte, vem mais qualificado para essa partida, até porque a equipe é segunda colocada e pega o Fred que está ali em meio de tabela. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um dupla chance, Sandnes ou empate, porque a equipe mandante, quando joga dentro de casa, vem com 2 vitórias seguidas. Já o Fred, nos últimos 5 jogos, em 4 deles foram 3 derrotas e um empate. Sem falar que, quando o Sandnes joga dentro de casa, nos últimos 5 duelos com o Fred, em 4 deles o Sandnes ganhou e um empatou por 0-0. Ou seja, o Sandnes vem numa boa sequência, pega o Fred, que vem oscilando, vem de 2 derrotas seguidas e ainda tem um retrospecto de quando joga dentro de casa, consegue segurar ao menos o empate contra a equipe do Fred. Por isso eu acredito que para esse jogo deve ser essa tendência também, um empate ou uma vitória do Sandnes. Por isso, dupla chance, Sandnes ou empate, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Helsingborg e Norrköping, jogo válido pela primeirona sueca, onde a gente tem o Norrköping ali em 11º com 7 pontos e o Helsingborg ali em 13º com 5 pontos. A competição tem uma boa tendência de gols e para esse jogo eu também espero essa perspectiva, porque o Helsingborg nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe marcou ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Norrköping, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também marcou ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque por mais que sejam duas equipes que estão meio baixo de tabela, são duas equipes que em 6 ou 7 jogos já marcaram 6 e tomaram 6 gols, que foi o caso do Norrköping
e o Helsingborg marcou 6 e tomou 9. Ou seja, são equipes que vêm com uma boa média de gols nesse começo de temporada e ao menos 2 gols no jogo se faz muito possível, principalmente quando a gente olha para o Norrköping, que nos últimos 4 jogos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols. E caso saia só os 2 gols, a gente fica com a aposta neutra, a gente nem perde nem ganha. A gente ganha em caso de 3 gols ou mais e perde apenas em 0-0 ou 1-0 para uma das equipes. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Helsingborg e Norrköping. Passando agora para Värnamo e Häcken, outro jogo dessa primeira divisão sueca, onde a gente tem o Häcken em sétimo com 11 pontos e o Värnamo em 14º com 5 pontos. Outro jogo também que tem a mesma característica do jogo passado, também da primeirona sueca, e é um jogo também que eu espero ao menos 2 gols na partida. Até porque o Värnamo nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Häcken nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais, pelo menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 2 jogos e únicos, a gente nos dois tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,47 e eu espero sim ao menos 2 gols na partida. Mesma coisa da partida passada. Caso não saia 3 gols ou mais, mas ao menos 2, a gente pelo menos tem a aposta devolvida. E é uma tendência do campeonato sueco, pelo menos 2 gols. Jogos truncados em algumas partidas, mas ainda assim com bons resultados na questão de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para Värnamo e Häcken. Passando agora para a segundona sueca, esse nome estranho, Skövde e Halmstad, jogão dessa segundona. E a gente tem o time mandante em quarto com 13 pontos e o Halmstad ali em sexto com 10 pontos. Duas equipes que começaram muito bem nessa segundona sueca e é mais um jogo que eu vejo com o mercado de gols com uma boa tendência. Até porque o time mandante, de nome complicado, dos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve ao menos 2 gols em seus jogos e venceu 4 e empatou 1. Já a equipe do Halmstad nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais e 3 vitórias seguidas nas últimas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, aí em apenas um jogo a gente teve 2 gols no placar. Então, por isso, tendo em vista todo esse retrospecto, todo esse começo muito bom das duas equipes, eu acredito que também 2 gols deve ser bem possível nesse jogo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de uma equipe quarto colocado contra o sexto colocado, em que as duas vêm com uma boa média de gol. A equipe mandante já marcou 11, enquanto o Halmstad já marcou 8 e já sofreram 5, a equipe mandante, e 4 a equipe visitante. Por isso eu acredito que deve ser um jogo de trocação, porque são duas equipes em bons momentos, marcando e sofrendo alguns bons gols. Então ao menos 2 gols deve ser bem possível, se não até 3 ou mais gols para esse jogo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45, quem quiser pegar ali com 1,50 a 5 minutos de jogo também é ideal, será o nosso palpite para esse jogo na segundona sueca. Passando agora para a segundona suíça, onde a gente tem Aarau e Lausanne, jogo que vale muito para as duas equipes, principalmente para o Aarau, que está ali em segundo lugar brigando pela primeira posição e classificação direta à primeira divisão suíça, e o Lausanne, que está ali em sétimo, não tem muitas ambições nem com rebaixamento nem com acesso, mas por Aarau vale muito esse jogo, joga dentro de casa e vem com bons resultados e vem também mantendo a tendência de gols desse campeonato. Até porque a equipe do Aarau nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Lausanne nos últimos 5 jogos, em 4 deles, mais precisamente os últimos 4, tivemos também 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação razoavelmente boa para um campeonato que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. A gente pode olhar pelo Aarau, que é segundo colocado e já marcou 63 gols e tomou 44 gols, isso em 33 jogos, uma média muito alta com a equipe que é segunda colocada. O Lausanne já tem uma média mais parecida, com 42 marcados e 44 sofridos, ou seja, mostra que é um campeonato de
muitos gols, e os últimos resultados não deixam a desejar tanto do Aral como do Lausanne. Por isso, não tem outra alternativa para essa partida senão o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogão lá na Suíça. Passando agora para mais um jogo nessa segundona Suíça, o Lille e o Inter 2. Jogão também da segundona da Challenge League lá na Suíça, onde a gente tem o Inter 2 em terceiro com 58 pontos, a caça também dessa primeira posição e acesso direto à primeira divisão suíça contra o Lille, que também não tem mais ambições no campeonato e é apenas o oitavo colocado com 40 pontos. Jogo que vale muito mais para o visitante do que para o mandante, mas que ainda assim ainda reflete um mercado de gols, até porque o Lille nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos ao menos 3 gols ou mais na partida. Já a equipe do Inter 2, nos últimos 5 jogos, em apenas um deles não tivemos 3 gols ou mais, ou seja, em 4 tivemos 3 gols ou mais na partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para uma equipe que briga pelo acesso e outra que não tem mais o que fazer na competição. Joga por jogar, tem uma média altíssima de gols marcados, que é 64, mas tomou 72. E pega uma equipe que já marcou 67 e tomou 43. Ou seja, galera, jogo na Suíça é jogo para gols. Muitos gols. Tanto que o Lille nos últimos 3 jogos foi 2-5-2 e 1-2-2. Ou seja, o menor placar teve 4 gols no jogo. Então é tendência muito, mas muito forte de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Colón e Vélez, jogo válido pela primeirona argentina, onde a gente tem o Colón ali em oitavo com 16 pontos e o Vélez em 11º com 15 pontos, isso pelo grupo B. Jogo que tem uma tendência de ser truncado, como é característico do campeonato argentino, mas que com a prevalência de gols. Até porque o Colón nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Vélez nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é aquele jogo facilmente com 5 minutos de jogo. A odd está batendo 1,50 e é o momento ideal de entrada, acredito eu. Porque a gente está falando de duas equipes ali de meio de tabela que, caso vençam, vão encostar ali no pelotão de cima e ficam mais próximos da próxima fase do campeonato argentino. É uma competição que é truncada, mas que costuma sair pelo menos 2 gols, como é de costume, tanto nos últimos jogos do Colón, como nos últimos jogos do Vélez. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo na Argentina. Passando agora para CRB e Sampaio Corrêa, jogão ali na segundona brasileira, onde a gente tem o Sampaio Corrêa em 17º com 5 pontos e o CRB em último colocado, onde em 5 jogos marcou apenas 1 pontinho na competição. Jogo de importantíssimo valor, tanto para CRB como para Sampaio, que precisam muito dessa vitória. Então o mercado de gols se faz muito presente. E lembrando também que o CRB nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols no placar. Já a equipe do Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. Já quando essas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, pelo fator necessidade de vitória dessas equipes e pelos últimos confrontos que elas têm entre si contra outros adversários, o nosso palpite para esse jogo também se faz presente no mercado de gols, mas aqui também no over 1.5 gols, onde a cotação está na casa de 1,47 e facilmente com 3 minutos a 5 essa odd está batendo 1,50 e acredito também que seja um momento de entrada. Uma cotação que eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes que necessitam muito da vitória, caso vença podem sair da zona de rebaixamento e o CRB até encostar ali mais porque não consegue sair nessa rodada, mas a vitória é importantíssima, até porque a equipe alagoana joga dentro de casa. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 3-5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Banfield e Atlético Tucumã, onde a gente tem
o Banfield em oitavo com 18 pontos e o Atlético Tucumã em 11º com 10 pontos. Jogo também que tem uma tendência de ser truncado, mas que pode ter uma possibilidade muito boa no mercado de gols. Até porque o Banfield nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Atlético Tucumã, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, inegavelmente não tem como não ser outro, senão mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação até baixa, mas aquele jogo 10 minutos, 15 minutos, no máximo, ela tá batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente tá falando de um Banfield e de um Atlético do Tucumã, que apesar de estar ali meio baixo de tabela, o Banfield, caso vença, pode começar a sonhar ali com degraus mais altos e encostar no pelotão de elite. Joga dentro de casa, não vem de uma boa sequência de vitórias, vem de 2 derrotas e um empate, mas ainda assim é uma equipe que marca e sofre muitos gols. Mesma coisa acontecendo com o Tucumã, e nos últimos 5 jogos sempre teve 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo mais ou menos, é o momento ideal de entrada e é o nosso palpite para Banfield e Atlético Tucumã. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!